tentar traduzir e explicar tudo isto com o João Espanha, fiscalista, e Helena Garrido, comentadora da RTP. Boa noite a ambos. Helena, isto pode confundir um pouco as pessoas, tal como aconteceu no ano passado, que este ano queixavam-se de que receberam menos IRS, ou que terão mesmo que pagar, mas no fundo porque já receberam no ano passado esta parte, né? Retiveram menos. Exatamente. E agora vai acontecer o mesmo. Depende. Eu não tenho a certeza, não sei se o Dr. João Espanha consegue perceber isso ou identificar isso, mas esta estratégia de aproximar aquilo que pagamos mensalmente mais daquilo que de facto devíamos pagar é uma estratégia que vem já desde o governo de António Costa e dos anteriores ministros das Finanças, porque na prática, quando nós recebemos IRS na primavera, digamos assim, que nós dizemos que estamos a receber IRS, na prática o que nós estivemos a fazer no ano anterior todo foi a pagar mais do que devíamos. Ora, estamos a dar um adiantamento. Exatamente, a adiantar dinheiro ao Estado depois não nos paga com juros, não é? Racionalmente, qualquer pessoa prefere ter o dinheiro do seu lado do que o dinheiro do lado do Estado, se o dinheiro ainda por cima é das pessoas. Só que em Portugal, nós em geral habituámos-nos muito a ter aquela espécie de prémio na primavera que vinha com as contas do IRS e por isso de alguma forma as pessoas ficaram um bocadinho perplexas com o que se passou este ano, em que as devoluções foram muito mais baixas. Mas aquilo que se está a passar agora basicamente resulta do Parlamento ter aprovado uma nova descida de IRS, não é? Tinha havido uma descida que entrou em vigor em janeiro, na sequência da aprovação do Orçamento de Estado, e agora, dia 16 de julho, com os votos do Chega, o Governo conseguiu aprovar uma nova descida de IRS que vai concretizar neste momento. E como vai concretizar com efeitos retroativos, isto faz com que agora no mês de agosto e de setembro as pessoas vão levar bastante mais dinheiro para casa, depois volta ao normal em outubro, novembro e dezembro, exatamente como se passou o ano passado. Mas isto resulta fundamentalmente de o Governo ter aprovado uma nova redução de IRS, como aconteceu o ano passado. Soutor, para o ano poderá acontecer o mesmo que aconteceu este ano? Menos reembolso ou até ter que se pagar mais do que como aconteceu este ano? É o mais provável, porque a aprovação das novas tabelas de retenção o que fazem é reduzir aquilo que nós vamos adiantando ao Estado em cada mês. E, portanto, se entregamos menos por conta, é natural que no final, quando fazemos as contas, ou temos menos a reembolsar, ou eventualmente temos que pagar uma pequena diferença. Eu só gostava de chamar a atenção para o seguinte, sem querer corrigir, a lógica da retenção na fonte como imposto por conta assenta num princípio de tributação de pessoas singulares, que é aproximar o momento da tributação ao momento da percepção do rendimento. O que nós tivemos no passado foi uma tática, mas de sentido inverso. Isto é, não se atualizaram as tabelas de retenção, ou atualizavam-se mal, de maneira a que o Estado recolhesse mais imposto e assim pudesse, de alguma forma, compensar um bocado o déficit daquele ano. E, portanto, enquanto o Estado tem o dinheiro na sua posse, as contas estão mais bonitas. Quando o Estado começa a fazer os reembolsos, as contas ficam um bocadinho mais feias. De facto, de há uns anos a esta parte, finalmente começou-se a colocar as taxas de retenção na fonte próximas daquilo que deve ser, efetivamente, o que cada trabalhador dependente e pensionista paga ou deve pagar em cada mês. De facto, temos aqui, eu diria, basicamente dois problemas. O primeiro tem que ver com uma circunstância psicológica, como referiu muito bem. Esse excesso de retenção na fonte traduzia-se numa espécie de poupança forçada que muito jeito dava a algumas famílias, a muitas até. Para pagar um seguro, para fazer umas férias. E isto, obviamente... Que as pessoas não conseguem poupar, não é? Exatamente. Isso tem que ver com as pessoas vivem em dificuldade todo o ano, entregam um imposto a mais e depois têm aquela bolsa de oxigênio, aquele balão de oxigênio que lhes permite pagar umas despesas extraordinárias. Não deve ser assim. Não devia ser assim. Infelizmente, a verdade é que estes pequenos valores que não são adiantados ao Estado em cada mês
vão-se perder em pequenos consumos. O que é que está na base deste tipo de política, agora esta alteração? Bom. E parece-lhe que é o mais correto? Não, não me parece o mais correto. Parece-me correto que, do ponto de vista do princípio do imposto, que se aproxime a taxa de retenção na fonte para que haja o menos possível reembolso ao pagamento. Essa é a base em que vamos estar. Ou seja, mensalmente contribuir aquilo que devemos, para o fisco, nem aquilo que se mais, deve. nem menos. Isso, obviamente isto é um ideal, não é uma coisa que se consiga aritmeticamente, é impossível, haverão sempre acertos a fazer no final. Aquilo que me parece altamente criticável é o segundo ano consecutivo em que as empresas são confrontadas com 3 tabelas de retenção na fonte durante um exercício. Isto não é uma coisa de sumenos. Obriga a fazer novas tabelas. Uma logística enorme em termos... Não é uma coisa que faça muito sentido. E depois reparemos no que são as 3 tabelas que vão estar em vigor em 2025. Há várias tabelas desde 2022. Desde 2022 há várias tabelas. Mas 3? Em 2022 foi por causa das eleições. E se calhar aqui também é por causa das eleições. Já vamos falar disso. Mas já vamos ver. Pois porque é aquela que existiu até agora, aquela que entra agora e a que vem a partir de setembro. Não seria muito mais simples termos 2 tabelas, uma até agora e outra a partir de agora? É que o que vamos ter é uma coisa que parece assim, estamos aqui, depois vamos cá abaixo, depois voltamos a subir. E que E há uma vamos ter... certa... Enfim, 2 meses antes das eleições autárquicas. Não fui eu que disse isso. São factos, no ano passado. Isto Pois é. aconteceu em setembro, outubro, e este ano está a acontecer Com os factos em não se agosto de pode debater. setembro. Agosto de setembro. E as eleições são no dia em outubro. 12 de outubro. Sim. Para além disso, o bónus aos pensionistas também será dado em setembro. Em setembro, exato, em setembro. Um mês antes do dia 12 de outubro. A gestão, como é costume referir, a gestão política dos ciclos eleitorais é comum em todos os partidos, não é? Claro. Todos os partidos fazem isso e a AD não é exceção e está empenhada em ter um bom resultado eleitoral nas autárquicas. Isto era um compromisso que vinha do programa eleitoral e que está no programa, está no programa do governo. Agora, de facto, podia-se ter evitado haver 3 tabelas, como o João Espanha estava a referir. Bastava existir uma tabela e a outra tabela da segunda metade do ano fazer a correção. Porque qual é o problema? Como isto é com efeitos retroativos, é dizer assim, não... isto entra em vigor só agora, esta descida de IRS, mas é como se estivesse em vigor o ano inteiro. Portanto, tem efeitos retroativos. O que acontece nestes meses de agosto e setembro é que o governo vai devolver o dinheiro a mais que as pessoas pagaram até julho. Implica e aí baixa muito uma série de contas, não é? Para as empresas. Sim, essa é uma questão muito importante. Que fazem disto profissão, e há bastantes, as empresas de contabilidade que fornecem serviços de software à contabilidade, etc. É uma maçada, é um problema, é algo que, de certa maneira, enfim, estamos a criar um trabalho adicional às empresas que têm mais que fazer do que andar a cumprir obrigações acessórias para o Estado, porque elas já não são tão poucas como isso. E como a Helena disse muito bem, parece-me completamente desnecessário haver este pequeno ajuste, na medida em que aqui a questão não é... A retroação, em verdade, não existe. Isto é, o IRS é um imposto periódico e, portanto, aplica-se ao período que vai desde o dia 1 de janeiro do ano N até o dia 31 de dezembro do ano N. Se a meio do período nós mudamos as taxas, não tem problema, porque a liquidação vai ser feita no ano subsequente. Obviamente, o imposto que foi retido até então, eventualmente foi a mais. Mas então, se é assim, e se queremos efetivamente manter dentro do equilíbrio aquilo que a pessoa adianta durante o ano, então fazemos a correção no resto do ano, se quisermos fazer. Muitas vezes isto aconteceu e não se mexeu nas tabelas de retenção na fonte. Portanto, há aqui, em certa medida, ou um excesso de zelo por parte do governo, diria eu, ou então há motivos que não têm nada a ver com a fiscalidade e que muitas vezes os impostos servem para aquilo que não deviam servir. Poderia haver outra forma de dar, portanto, no fundo, é dar aqui mais algum dinheiro às pessoas nestes 2 meses, não é? Mas depois elas voltam a ferir na prática, mesmo salário, aquilo não é? que as pessoas vão Porque também têm que ter consciência nisso, são apenas 2 meses. Aquilo que as pessoas vão sentir é
em agosto, setembro, vão receber bastante mais dinheiro. Bastante, depende dos casos. Isto vai de 2 euros a 14, portanto. Mas vão receber... Portanto, que poderá variar entre os 2 e os 15 e os 15 euros por mês, exatamente. Em termos líquidos. Sim, e que será tanto maior quanto maior for o rendimento. Claro. Aqui a questão é, as pessoas no mês de julho e agosto, agosto e setembro vão receber mais e depois, como o João Espanha, aliás, explicou bem, recebiam menos, não é? Com o imposto até julho, recebiam um determinado montante. Com não é fácil explicar, não é? agosto, setembro, vão receber um bocado mais. E depois voltam outra vez, embora não voltem a este valor do início do ano. Voltam outra vez a receber um bocado menos. Mas depois, quando fizerem o IRS para o ano... Não, depende. Isso depende, não é? Quando fizerem o IRS para o ano, se por acaso se tiver aproximado bem as taxas daquilo que as pessoas realmente deviam pagar, aí as pessoas podem não receber IRS ou podem até ter de pagar. Mas aqui a questão, uma das questões que gostava de voltar a sublinhar, que o João Espanha referiu, é exatamente o facto de nós andarmos desde 2022 a fazer este tipo de alterações no meio do ano aos impostos por diversas razões. Nos 2 últimos anos, se formos ao site da Autoridade Tributária, há sempre 3 tabelas sempre de IRS para um ano inteiro. Isto para as empresas, as pessoas sabem, têm o seu recibo de vencimento, a empresa tem de alterar a taxa que vai tributar a cada um dos trabalhadores. E, obviamente, que além das empresas de contabilidade, há outras empresas que não têm empresas de... Isto são custos para as empresas, são custos adicionais. Pode não ser um custo porque tem o seu departamento de contabilidade, mas é um custo de oportunidade porque aquelas pessoas podiam estar a fazer outra coisa. Como é que isto se pode evitar, Helena? Olha, isto é o reflexo, Daniela, da instabilidade política que temos vivido, não é? Como estamos sistematicamente em eleições, os partidos usam as ferramentas que têm, quando estão no governo, usam as ferramentas do Estado para conquistar votos. E isto resulta essencialmente disso. Esperemos que para o ano, o Governo já prometeu que vem no programa do Governo, que é 500 milhões de euros por ano. Para o ano haverá uma nova descida, há uma parte até já comprometida com o Chega, haverá uma nova descida, mas esperemos que seja uma descida que funcione durante o ano inteiro, para não andarmos, nós quando vamos, se formos ver na autoridade tributária, é só a partir de 22, tabelas e tabelas e tabelas com efeitos que não são nada positivos. O mesmo também. A questão concorda com... Concordo com a Helena. Eu, pronto, já tenho cabelos brancos também, portanto já cá estou a trabalhar em fiscalidade há uns anos e de facto, preocupa sempre que os impostos, como disse há pouco, sejam utilizados para coisas para as quais não foram pensados. Os impostos são para, enfim, coletar receita para o Estado e não deviam ser, na minha opinião, não deviam servir para mais nada além disso, mas o que é facto é que as constantes alterações legislativas, sejam boas, sejam más, só por si só são uma coisa negativa. Eu recordo, durante uns anos, segui um inquérito, penso, do World Economic Forum, ou o que era, e os investidores, relativamente a Portugal, queixavam-se, obviamente, da carga fiscal, é certo, mas não era essa a principal dificuldade que encontravam ao pensar em investir em Portugal. Era a instabilidade legislativa. Ela, como um todo, é má para o negócio. Na parte da fiscalidade, é muito má para o negócio. E isso é uma coisa que, de facto, nas últimas décadas tem acontecido muitas vezes, que é um investidor aborda-nos, pergunta, então, e como é que vai ser a fiscalidade nos próximos 3, 5 anos, porque eu quero fazer uma business plan. E nós podemos dizer, olha, este ano é assim, mas para o ano sabe Deus, não é? E isto, deixe-me dar só mais um exemplo quase histórico. Em 2014, o Dr. António Lobo Xavier liderou uma comissão que alterou o código do IRC, transformando as nossas empresas portuguesas, de certa forma, passaram a ter um regime muito semelhante às muito insultadas
holdings na Holanda. Isto é, as participações que elas possuem, quando recebem dividendos das participadas, deixaram quase totalmente de ser tributadas na esfera da casa-mãe. Alguém me referiu, então agora podemos competir com a Holanda. Eu disse, não podemos, porque na Holanda é assim há 30 anos e vai continuar a ser nos próximos 30 anos. Aqui, no ano seguinte, houve logo uma alteração legislativa. O threshold passou de 5% para 10% de participação. Portanto, enquanto continuarmos a usar os impostos para aquilo que eles manifestamente não devem ser usados, não vamos sair dessa plataforma. Helena, quer concluir? Sim, obviamente que a estabilidade fiscal é muito, em geral, referida pelos investidores como um fator essencial e um fator de atração do investimento direto estrangeiro em qualquer país, até mais do que a carga fiscal. Podemos cobrar muito, mas desde que demos garantias, porque é isso, no fundo, que os investidores querem, não estou a falar de investidores financeiros, estou a falar de investidores em empresas que é preciso comprar uma fábrica, é preciso empatar dinheiro que não se pode tirar de um dia para o outro, não é? E esse investimento direto estrangeiro, valoriza muito ter um horizonte que consiga ver. E se não tiver esse horizonte, obviamente que não é tão atraído e a estabilidade fiscal, agora que o Governo tem um ministro da Reforma do Estado, podia ser também no quadro dessa Reforma do Estado garantir a estabilidade fiscal. Helena Garrido, João Espanha, obrigada por terem estado connosco neste 360. Boa noite.